Então, nossa aula de hoje vai ser sobre operações com números inteiros. Nós vamos trabalhar adição e subtração de números inteiros. A adição e a subtração de números inteiros, ela envolve algumas regras básicas. Essas regras, elas são essenciais para a obtenção do resultado correto. Então, para uma melhor fixação dessa regra e como utilizá-la, nós vamos demonstrar os cálculos seguidos das respectivas regras matemáticas. Então, hoje nós vamos estudar apenas 2 casos. Vamos, então, para o primeiro caso. Quando não ocorrer a presença de parênteses nas operações, nós devemos proceder da seguinte maneira. No caso de não ter parênteses. Quando os sinais dos números eles são iguais, nós devemos adicionar mantendo o sinal dos números. Como, por exemplo, nós temos aí mais 9, que é igual a mais 18. Os sinais, eles são iguais. Então, sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Então, nós somamos 9 mais 9, 18. E como os sinais são iguais, nós repetimos o mesmo sinal. No segundo exemplo aí, nós temos já com o sinal de operação negativo, menos 7, menos 8. A regra é a mesma, os sinais eles são iguais. Então, se eles são iguais, nós não vamos diminuir, não, nós vamos somar. Sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Então, nós vamos falar assim, 7 mais 8, 15. Como os sinais são iguais, nós precisamos repetir o mesmo, ficou menos 15. Isso é uma situação quando os sinais eles são iguais. No primeiro caso, nesse mesmo primeiro caso, nós ainda temos a situação quando os sinais eles são diferentes. No caso dos sinais diferentes, aí nós já vamos subtrair os números e vamos manter o sinal do maior módulo ou do maior número. Por exemplo, nós temos aí menos 4 mais 6, que é igual a mais 2, ou seja, eu vou subtrair 6 menos 4, 2. Quem é o maior? O sinal do 4 ou o 6? O 6, então o sinal que vai prevalecer é o do maior, que é mais. Outro exemplo, menos 10 mais 5. Então, nós temos aí sinais diferentes, então eu vou subtrair 10 menos 5, 5. Qual é o sinal que vai ficar? O sinal do maior número. Qual é o maior número? 10. Então, o sinal que vai ficar com o 5 vai ser o sinal de menos. Terceiro exemplo. Menos 91 mais 10. Novamente, nós temos sinais diferentes. Então, eu vou subtrair 91 menos 10, 81. Qual é o sinal que vai junto com o número 81? O sinal do maior número. Qual é o maior? É o 91. Então, o sinal é o sinal de menos. Menos 81. Então, a regra é simples e básica. Ela é sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. No segundo caso, caso ocorra a presença de parênteses numa operação entre os números inteiros, aí nós vamos ter que eliminar esses parênteses utilizando o jogo do sinal. Vamos ver como é que nós resolvemos esse joguinho de sinal? No jogo de sinal, nós temos aí, mais com mais é igual a mais, menos com menos é igual a mais com menos é igual a menos e menos com mais é igual a menos. Basicamente, se nós formos ver, sinais iguais, soma, sinais iguais, soma, sinais diferentes, subtrai. Basicamente, a mesma regra. Vamos ver pelo exemplo. Exemplo 1. Eu tenho aí, entre parênteses, olha, menos 8, mais, menos 2, mais, menos 7, dentro parênteses. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar os sinais que estão dentro do parênteses. Começando pelo primeiro, do menos 8, eu vou fazer o jogo de sinal do menos 8 com o mais que está entre os dois números. Então, menos com mais é igual a menos. E lá no outro eu tenho aí, mais e menos 7. Então, eu faço o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos. Então, vamos ver como vai ficar. Menos 8. O menos 2 que está dentro do parênteses sai.
E aqui nós fizemos o jogo de sinal, mais com menos deu menos, então ficou menos 7. Então, a operação que vai ser respondida vai ser essa, menos 8, menos 2, menos 7. Então, nós usamos as duas primeiras parcelas. Menos 8 e menos 2, os sinais são iguais. Então, nós vamos usar lá aquela regrazinha da do primeiro exemplo. Sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Então, 8 mais 2, 10. Repete o sinal que é o de menos. Sobrou quem? Sobrou menos 7. Trago ele para cá novamente. Agora, eu vou usar novamente o mesmo caso lá do primeiro. Sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Então, 10 mais 7, 17. E vou repetir o sinal de menos, porque os sinais são iguais, certo? No segundo exemplo, nós temos aqui mais 81, mais menos 12, menos mais 7. Então, aqui a gente pode ou eliminar o primeiro, né? Fazer o jogo de sinal logo com o primeiro aqui, ó. Mais com mais vai dar mais. Então, vai ficar mais 81. O menos 12 sai de dentro do parênteses. E aí, a gente faz o jogo de sinal com o menos, que está fora do parênteses, e o mais, que está junto com o 7. Então, menos com mais vai dar menos. Então, o 7, ele vai ficar negativo. Então, aí nós temos 81, menos 12, menos 7. Para responder essa parcela, a gente pode resolver tanto com as primeiras parcelas como com a segunda. Então, repetimos aí o 81 e usamos aí menos 12 e menos 7, sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Então, vai ficar 12 mais 7, 19, repete o sinal de menos. Agora, ficamos mais 81, menos 19. Os sinais agora ficaram diferentes. A regra lá no início que nós aprendemos disse o quê? Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Então, eu vou subtrair 81 menos 19, dá igual a 62. Qual é o sinal que eu vou usar junto com 62? Lá disse que é o sinal do maior. Quem é o maior? 81. Então, é o sinal de mais. Então, nosso resultado ficou mais 62. Simples, não é? Pronto. Então, esses são os dois casos que nós vamos estudar hoje. E agora nós vamos exercitar.